essa pré-candidatura à presidência da República. O senhor se coloca como uma alternativa a essa polarização entre Lula e Bolsonaro. Hoje a gente discute uma possibilidade de reeleição do presidente Lula e a candidatura, ou pré-candidatura, de Flávio Bolsonaro no lugar, né, de Jair Bolsonaro, que está preso e inelegível. Como conseguir romper essa polarização que a gente já vive há tantos anos? Olha, é possível? Se a gente olhar direitinho, polarização mesmo, a gente tem desde as eleições de 89. Porque todas as eleições brasileiras são o PT, sobre PSDB. o PT versus alguém. É o PT versus alguém. É o PT versus o antipetista. Só mudou um ator. Só muda o ator. Então, num período foi o Collor, depois foi o PSDB com o Fernando Henrique. Primeiro o Fernando Henrique. O Fernando Henrique, na prática, ganhou e ganhou bem, né? O Fernando Henrique ele ganhou 2 vezes do PT em primeiro turno. Aí você tem os tucanos que perdem em 2002, 6, 10 e 14. São 4 eleições perdidas pelos tucanos. E aí vem o Bolsonaro que ganha com o Lula na cadeia, mas enfrentando o candidato do PT. E em 22 o Lula ganha novamente. Então a polarização é concreta. Só que nessa polarização, por diversas vezes, nomes ascenderam e assumiram a liderança do polo antipetista. Vou dar um exemplo. Quem deveria ser o nome natural do polo antipetista em 89, quando houve a eleição contra o Lula? Nada nos dizia que era o Collor na época. Ninguém dizia. O Collor ele veio muito de baixo, ascendeu e subiu. Em 94, quem seria o nome a enfrentar o Lula? Ninguém sabia. Ninguém tinha ideia. O Fernando Henrique apareceu meio que do nada. Isso aconteceu. Em 2014, quem seria o nome? Também ninguém sabia. Talvez é a Marina, talvez é o Eduardo Campos, talvez é o Aécio. O Aécio vence a disputa e vai para o segundo turno. E em 2018, mesma coisa. O Bolsonaro, ele ascende. Então, há maneiras de romper com isso. O que tem é o seguinte, existe a polarização e um lado está sempre certo, que é o lado do PT. Ele sempre vai estar no segundo turno. O outro lado, há mais disputa. E agora a gente vê um desgaste muito grande com o bolsonarismo. O Flávio Bolsonaro aparece bem nas pesquisas porque ele tem uma coisa que chama recall. É um recall do sobrenome Bolsonaro. Ele chama Bolsonaro, ele pertence a uma família política que as pessoas votaram no antipetismo na eleição de 2022, mas ele tem uma rejeição alta. E qualquer flutuação que a gente vê Lula perde popularidade e as pessoas procuram um nome que já tem, que é top of mind, que já vem na cabeça, que é o nome Bolsonaro. Só que é um nome muito frágil, em muitos termos, é um nome que está eivado de escândalos. O Flávio Bolsonaro não vai conseguir se defender dos escândalos que já são sabidos pelas pessoas e ainda dos que virão. Eu estou antecipando aqui para você, eu estou antecipando em todos os lugares que eu vou na imprensa. Vai sair uma série de novidades sobre o envolvimento do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, especialmente no escândalo do INSS, mas também vai vir sobre o envolvimento dele com um amigo dele, Bacelar, do Rio de Janeiro, que é um dos grandes corruptos do Rio de Janeiro. O Flávio é um cara corrupto, então vai ser muito difícil pro Flávio ir pra eleição com um discurso ético. Tanto que, qual é o discurso do Flávio hoje? É um discurso genérico, parecendo um candidato tucano. Eu cuido de mulheres. É isso aqui, eu não tenho briga nenhuma com o STF, eu sou amigo Flávio. Isso é um discurso muito, muito aguado, é um discurso frágil. Um discurso de quem tá querendo só cuidar da própria rejeição. Se houver espaço para um candidato com um discurso sério, antissistema, que enfrente hoje a maior crise no sistema brasileiro, esse candidato vai crescer. Hoje, o único candidato que está nessa posição sou eu. Qual é o meu problema? As pessoas ainda não me conhecem. Se eu ficar conhecido, eu chegar até 10% até o final de julho, eu garanto, eu acabo com o Flávio e depois eu acabo com o Lula. O Flávio não tem condição de me encontrar frente a frente, o Flávio não tem condição de discutir nada comigo, como todo bolsonarista não tem condição de discutir conosco. Porque os bolsonaristas não têm condição de falar materialmente em termos de proposta para o Brasil, eles não conseguem defender o legado do governo do pai, e eles não conseguem defender eticamente o legado histórico da família, que é eivada de corrupção. Então, isso nos coloca numa posição muito complicada para eles, não pra gente. Pra gente é ótima posição, pra eles é bem complicado. Mas como conseguir conquistar justamente o voto desse bolsonarista para chegar num segundo turno e vencer uma eleição? Porque vai precisar desse voto, não pode descartar. Lógico, mas como diria Jack Stripador, vamos por partes. Vamos por partes. Primeiro, eu tenho que ficar em terceiro. Eu tenho que terminar de ultrapassar os governadores Ratinho, Caiado e Zema. Depois eu tenho que chegar a 10%. Como eu chego aos 10%? Existe um eleitor que é nem Lula nem Bolsonaro. De acordo com a pesquisa Quest, ele é 24% do eleitorado. É muita gente. Então, se eu busco, através desse eleitor, chegar aos 10%, as pessoas que inclusive votam no Bolsonaro, não porque são bolsonaristas, mas porque são antipetistas, vão começar a ter que olhar e fazer uma escolha tática. Poxa, talvez esse Renan tenha mais chance de derrotar o Lula. Pois se Renan falar a verdade, que eu concordo, as propostas deles são melhores e são claramente antipetistas. E aí você começa a ter uma troca. Lembrando que quando há uma troca de votos, cada voto vale 2, porque é um voto que sai de um e vai pro outro.
Então, chegar a 10%, ou seja, chegar a 2 dígitos, é mostrar a viabilidade para começar a ter esse intercâmbio, essa troca de votos. E também é uma maneira da minha pré-campanha, e aí naquele momento uma campanha, começar a ganhar recurso, dinheiro. Eu tô fazendo uma pré-campanha de carro. Eu vim aqui de carro, eu fui para Minas Gerais e voltei de carro e ônibus. Eu tô fazendo uma campanha muito sem grana. Se eu tiver grana, o jogo vira. Todos os lugares que eu vou, eu faço 3, 4, 5 rádios. Eu não tenho problema em falar em lugar nenhum e eu venho aqui. Hoje, você pode me perguntar absolutamente o que você quiser, eu vou responder de maneira honesta, eu não vou fugir de pergunta. E eu acho que tem que ser assim com o jornalismo, tem que ser franco e aberto. E esses caras não vão poder fazer isso. Portanto, quanto mais rápido eu me deslocar e quanto mais dinheiro para fazer campanha eu tiver, mais eu vou nos lugares e mais franco eu vou ser com as pessoas. E ninguém nunca foi tão honesto com as pessoas. Eu vou ser brutalmente honesto. E ali você vai romper. Eu tenho certeza que rompe. Porque sabe quem rompeu fazendo isso? O próprio Bolsonaro. O Bolsonaro foi brutalmente honesto em 2018 e ele ganhou a eleição. Então acho que se houver uma candidatura brutalmente honesta, ela consegue, no mínimo, trincar essa polarização aí. E aí, se trincar, o espacinho a gente passa. O senhor citou já aí o clã Bolsonaro. Falando sobre o governo Lula, né, o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele entra no 4º ano. Acho que deve ser o pior. Gostou do vídeo? Fortalece no like, se inscreve e compartilha. Ative o sino para acompanhar nossa jornada. O futuro é glorioso.